Olá pessoal, vamos resolver uma questão de geometria analítica do Enem. Bom, uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. A figura a gente vai ver no próximo slide, ok? 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Eu tenho aqui, então, 5 equações de retas onde possivelmente a câmera 3 poderá ser instalada. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi... Bom, olha, presta atenção bastante nisso aqui, olha. A terceira câmera ela tem que ficar equidistante das 2 outras. Esse é o ponto-chave para a gente poder aqui, pelo menos, saber a localização dessa terceira câmera. Eu tenho a câmera 2, eu tenho a câmera 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento de reta entre a câmera 1 e a câmera 2 e vou mostrar para vocês o seguinte. A câmera 3, ela deve ficar à mesma distância da câmera 1 e a câmera 2. Então, ela deve mais ou menos estar situada nesse ponto aqui. Onde essa distância aqui, galera, é igual a essa distância aqui. Legal? Bom, ela pode estar instalada aqui? Pode. Mas somente aí? Não. Ela pode estar instalada em qualquer um desses pontos que eu estou marcando aqui. Por quê? Porque ele quer que essa distância aqui, olha, seja igual a essa distância. Ou seja, galera, essa terceira câmera, ela pode estar localizada em qualquer ponto desta reta aqui, perpendicular a esse meu segmento que eu tracei entre a câmera 1 e a câmera 2. Legal? Então, ele vai poder, essa terceira câmera, ela pode estar em qualquer ponto dessa reta aqui. Que a distância que ela vai estar dessas 2 câmeras aqui vai ser sempre a mesma. Tranquilo? Então, eu tenho que determinar a equação desta reta aqui. Bom, aí você fala, professor, durante a prova eu não tenho uma régua. Use a sua caneta como uma régua para você visualizar. Porque se você colocar a sua caneta aqui perpendicular a esse segmento aqui, você vai ver que você consegue pelo menos ter uma noção da localização dessa reta no plano cartesiano. Legal? E aí você pode já me dizer o seguinte, olha, você lembra de função do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau é dada por y igual a ax mais b. Aqui na geometria analítica, a gente chama de mx mais q, aonde m representa o coeficiente angular da minha reta. Lá em função do primeiro grau, o professor falava muito com vocês o seguinte, se a função do primeiro grau é crescente, o coeficiente angular da reta é positivo, o coeficiente de x é positivo, portanto, o coeficiente do x aqui, obrigatoriamente tem que ser positivo. Sabendo disso, galera, você já pode eliminar R2 e você já pode eliminar R3, porque nessas 2 equações, o coeficiente angular das 2 retas apresentadas é negativo. Não pode ser negativo, vai ser obrigatoriamente positivo. Você também pode descartar R1, porque em R1 ele falou que y é igual a x. Y igual a x, galera,
é uma função identidade, ou uma equação de reta, onde o valor de x é sempre igual ao valor de y, né? O valor de x sempre igual ao valor de y. Portanto, esta equação aqui, ela passa pela origem obrigatoriamente. E a minha reta, a gente vê claramente que ela não passa pela origem do sistema cartesiano. Beleza? Bom, então o meu coeficiente tem que ser positivo. Eu já descartei R1, que não passa pela origem. Já descartei R2 e R3. Ficamos com R4 e R5. Beleza. Esse Q, ele é conhecido como coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente linear da reta? É o ponto onde a minha reta corta o eixo Y. Então, aqui eu tenho mais ou menos a posição desse Q, do meu coeficiente linear da reta. Então, dá uma olhada aqui, olha. O coeficiente linear da reta pode ser 5/3 ou pode ser 1/10. Bom, 1/10, galera, ele está bem próximo de zero. Concorda comigo? Que 1/10 é 0,1. Você acha que meu coeficiente está próximo de zero? Não, ele está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, 5 dividido por 3 vai me dar exatamente um valor entre 1 e 2. Eu já posso dizer que a resposta, então, é R4. Legal? Bom, professor, eu posso, então, deduzir isso rapidamente, dizer que é R4, mas você pode explicar matematicamente como é que funciona isso? Vamos lá. A primeira coisa que você deveria calcular aqui seria o coeficiente angular da reta que passa em cima dessas duas câmeras aqui, das câmeras 1 e 2. Por que, professor, eu tenho como calcular esse coeficiente? Porque eu tenho esse par ordenado, galera. Esse par ordenado aqui é o par ordenado 3 de x, 1 de y. Ok? E esse par ordenado aqui eu também tenho. Que par ordenado é esse? É o par ordenado 2 de x e 4 de y. Tranquilo? Bom, além disso, eu sei que para calcular o coeficiente angular, é só eu pegar o meu delta y e dividir pelo meu delta x. O que é o delta y, galera? É o y1 menos o y2 dos dois pontos que eu tenho da reta, dividido pelo x1 menos x2. Sempre na ordem, tá? Se você começa com um aqui, você tem que começar com um aqui. Beleza? Tudo bem. Quem é o y1? O y1 é igual a 1. Muito bem, o y1 é igual a 1. Menos. Quem é o y de 2? 4. Muito bem. Quem é o x do ponto 1? 3. Menos. Quem é o x do ponto 2? 2. Então, vamos lá. 1 menos 4 menos 3. Dividido por 3 menos 2 vai dar 1. Então, o meu coeficiente angular vai dar menos 3. Observa que esse coeficiente angular ele é negativo. Claro que é negativo. Porque se você lembra da função do primeiro grau, esta função vai ter coeficiente angular negativo porque ela decresce. Tranquilo? Qual é a relação entre o coeficiente angular de duas retas perpendiculares? O coeficiente angular de duas retas perpendiculares, o produto desses dois coeficientes angulares, sempre dá menos 1. Ou um coeficiente angular é o inverso e o oposto do outro coeficiente angular. Então, eu posso afirmar que o coeficiente angular da minha reta, que eu vou chamar de t, e essa reta R, o coeficiente angular da reta P vai ser o oposto e o inverso da minha reta R. Legal? Então, vai ser menos 1 dividido. Qual o coeficiente angular da reta R? O coeficiente angular da reta R é
menos 3. Quanto que vai dar isso aqui? Menos 1 sobre menos 3 vai dar 1/3. Ok. Então, eu já defini que o coeficiente angular dessa reta aqui é 1/3. Observe, 1/3, 1/3. Legal? Muito bem. Como eu tenho o coeficiente angular da reta, eu vou jogar na minha equação, tá vendo? Então, o coeficiente angular da reta é 1/3. Ok. Falta descobrirmos quem? Falta descobrir o valor de Q. Para isso, galera, eu vou pegar o ponto médio desse segmento aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui. E como é que eu vou definir o valor de x desse ponto e o y desse ponto? Olha, o x do ponto médio, galera, é a média aritmética dos dois valores de x que eu tenho aqui, olha. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2. Então, o x desse ponto aqui é 5 dividido por 2. E o y desse ponto médio aí, professor? O y desse ponto médio é a média aritmética dos extremos. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 2. Legal? Bom, se eu tenho este ponto médio aqui, as coordenadas do meu ponto médio, eu vou substituir na reta. Vou fazer isso aqui, ó. Quem é o y? 5 meios. Quem é o x? 5 meios também, ó. O x vale 5 meios. Ok, e vou repetir o coeficiente angular aqui, ó. 1/3. Se você desenvolver isso aqui, você vai achar o valor de Q. E o Q, nesse caso, vai dar quanto? Vai dar 5/3. Tranquilo? Repare que dá um pouco de trabalho se você fizer isso, né? Repare que dá para fazer por dedução, dá para fazer da primeira forma que eu fiz. Legal? Daí, então, galera, eu tenho a equação da reta. O coeficiente angular é 1/3 de x, né? Mais 5/3, que é o termo independente. Tá aí. Aí, R4. Bom, só um momentinho. Existe uma outra forma da gente também calcular esse coeficiente angular. Que o coeficiente angular, galera, nada mais é do que a tangente de inclinação dessa reta tirado no sentido anti-horário. Olha lá. Então, se você tem o coeficiente, que é o coeficiente angular dessa reta, é só você ter a tangente de alfa. Professor, como é que eu vou calcular a tangente desse ângulo? Se liga nesse triângulo aqui, ó. Dá uma olhada aqui nesse triângulo aqui. Tá vendo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Ok? Tá vendo meu ângulo beta aqui? Esse ângulo beta aqui é igual a esse ângulo beta aqui. Eu tenho como calcular a tangente desse ângulo beta aqui. Aí o coeficiente angular sai mais rápido. Observe bem. O coeficiente angular dessa reta aqui, que vai ser a tangente tirada do ângulo alfa, basta eu saber que como alfa mais beta é igual a 180, a tangente de alfa é o oposto da tangente de beta. A tangente de beta é o cateto oposto. Isto aqui vale de 1 para 4. 3, tá vendo? Vou colocar 3 aqui, ó. 3. E de 2 para 3 eu tenho uma unidade. Então, se você dividir tangente de beta, cateto oposto sobre adjacente, 3 sobre 1, você vai ter exatamente esse menos 3 aqui, ó, de uma forma mais rápida. E aí é só você inverter o coeficiente que você vai ter o coeficiente angular dessa reta. Então, existem várias formas de você obter. Ok? Existem várias formas. Talvez o modelo que eu apresentei lá no começo da aula seja mais rápido, mais prático, mais eficiente para você fazer uma prova de Enem. Tranquilo?
Espero ter ajudado aí. Abraço. Pode fazer um print lá.